vamos dar continuidade na nossa aula. Tipos de ventiladores. Ciclados a volume de ar, ciclado a pressão de ar e ciclado a tempo. Então, assim, tem o que é monitorado, ciclado, né, a quantidade de ar, tem o de pressão e também o tempo, tá? Que é tudo, vou mostrar para vocês a imagem aqui, tá? Vocês vão ver aqui, vão achar difícil de entendimento, mas temos que entender que quem programa ele também é o anestesista ou o cirurgião responsável da unidade na hora de entubar ou ofertar esse ar para esse paciente através de VNI também, que é a VASP, é a ventilação não invasiva, tá? E a ventilação mecânica invasiva é a de intubação, ventilação por via de intubação. Então aqui está o monitor do respirador. Aqui estão as pressões, né, que vai geralmente dosado através do peso do paciente, que a necessidade que ele vai ter da oferta de quantidade de oxigênio, tá? A única coisa que a gente tem que ter um pouco de entendimento é o PIP, né, que é o volume, né, a quantidade de ar ofertada, tá? Como que está a saturação desse paciente depois que começa a ofertar esse ar, o volume, o total do volume, o volume residual, isso tudo quem controla é o anestesista ou o cirurgião. Porém, nós temos que ter pelo menos o conhecimento que é um respirador, tá bom? Aqui tem outra, né, imagem dele funcionando, tá? E tem o volume corrente, aqui tá um pouquinho desconfigurado, não tá dando para entender bem, mas aqui tem a saída de ar, passa e vai estar fazendo essa troca gasosa no pulmão, que nós chamamos de uma ventilação mecânica. Esse paciente vai estar respirando ou pela máscara, né, não invasiva ou por o tubo orotraqueal, tá? Que nós já falamos várias vezes, teremos que falar mais, que todo paciente grave, todo paciente crítico, geralmente necessita de ventilação mecânica, que seja invasiva ou não invasiva. Está aqui, né, todo o processo também como vai dosar esse respirador. Tem as traqueias aqui, que é colocada lá no tubo para ir essa oferta de ar nesse paciente. Tem esse modelinho mais antigo, né? Mas só para vocês entenderem a importância, tá? Então, gente, devemos determinar no ventilador o volume de gás insuflado, a frequência de insuflação, tá? Que igual eu falei para vocês, é aqueles parâmetros e quem controla é o anestesista ou o cirurgião. A velocidade e forma de insuflação deste gás, a mistura de O2 fornecida, está tendo essa troca, essa mistura, o volume de ar residual nos pulmões no final da expiração. O que é esse volume residual? Respira pelo respirador, solta. O que está ficando lá? Tá? O que fala o que é o volume corrente é o que está indo. O residual é o que fica no pulmão depois da expiração, tá? Mas eu quero só que vocês entendam, mas quem faz estes parâmetros é o médico cirurgião ou anestesiologista. Termos usados em ventilação mecânica: volume corrente, volume, quantidade de ar inspirado em cada ciclo respiratório. É importantíssimo vocês entenderem isso, tá? Esse volume corrente, porque quando o paciente está regulado, precisando de uma unidade de terapia intensiva ou UTI, a gente tem que saber esse volume corrente, o que significa. É a quantidade de ar inspirado em cada ciclo respiratório. Volume corrente é igual a 6 ml por quilograma, tá? Então, assim, pode ser 350 volume ml, tá? Então, isso é só para vocês entenderem esses termos, volume corrente. FiO2, fração inspirada de O2 ou de oxigênio no ar injetado. Fração inspirada de O2 ou de ar ou de oxigênio no ar injetado. Também o O2 é colocado aqui, a gente vai ver
ou é 1.0, né? Até esses números a gente vai ter que passar quando entender, né? Qual que vai ser o ideal para esse paciente. Qual que é essa fração inspirada, tá? Mas é controlado pelo anestesiologista. O que eu quero que vocês entendam é estes aparelhos. Como funciona na UTI, como funciona na unidade de terapia intensiva para esse paciente crítico. Que ele esteja numa unidade também básica e que esteja grave. Porque, igual eu falei para vocês, nós temos pacientes entubados aqui no Niquelândia também. Vários pacientes já foram entubados aqui e conseguimos socorrer este paciente através desses primeiros cuidados nossos neste paciente crítico, tá? Que a gente não tenha, se a gente não tivesse este cuidado, esse pré-atendimento, esse primeiro atendimento, esse atendimento primário de boa qualidade e de presteza, de bom, né, atendimento para essa doença, para essa gravidade desse paciente, ele teria complicado a vida até a óbito. Tá? Por mesmo que chegue aqui com hemorragia importante, com perfuração de arma branca ou com um traumatismo craniano. Se a gente não ter esse primeiro atendimento básico, né, que esse de gravidade, esse paciente vai agravar mais e pode não até conseguir chegar numa unidade avançada de uma UTI, que é Goiânia, Anápolis ou Ceres, tá? Para nós aqui. Então, modalidade da ventilação. Aqui tem todos os parâmetros, eu quero só que vocês entendam que nós vamos conhecer este monitor lá no hospital, tá? Esse visor, não é visor, né? Aqui tá onde liga, aqui é atrás do respirador, tá? Então, assim, só para vocês conhecerem mesmo o aparelho. Sensibilidade, valor que determina a quantidade. O aparelho detecta a respiração espontânea e inicia ou permite uma inspiração, tá? Então, eles são bem modernos, tá? Isso aqui é para dosar se o paciente está voltando a respirar, se tem alguma ventilação espontânea, né? Que a gente fala espontânea, que ele conseguiu voltar, tá bom? Umidificador aquecedor, tá? Por que tem que ter um umidificador? Igual eu falei para vocês. A maioria das ofertas de oxigênio coloca o pulmão seco, a mucosa seca, equipamento que umidifica e aquece o gás injetado na inspiração, tá? Então, isso é um umidificador do respirador da ventilação mecânica. Formas de onda: quadrada, constante, fluxo expiratório é igual ao fluxo expiratório. Aqui as ondas, tá? Para vocês, vai ver essas ondas lá no respirador. Desacelerada, fluxo constante na fase inspiratória e depois desacelera para 50% a fase fluxo expiratório, certo? Tudo isso faz parte do equipamento da ventilação mecânica. Volume minuto, né? Também nós vamos ter este dado lá no visor, no respirador. Quantidade de ar inspirado em cada minuto, né, que é o volume corrente vezes frequência respiratória. Exemplo, 500 ml vezes 12 é igual a 6 por litro, tá? Relação e razão entre o tempo inspiratório e o tempo expiratório. Blender, misturador de ar comprimido, IO2, drive respiratório e estímulo neurológico de ventilação, deflagrar. A cargo do centro respiratório do bulbo, tá? Que nós temos um centro respiratório que é o bulbo. Isso tudo é para vocês terem um entendimento, um conhecimento sobre a ventilação mecânica. Modalidades ventilatórias são modos que determinam a maneira como o ventilador auxilia na respiração do paciente. CMV controlada, AC controlada assistida, CIMV, controlada, assistida e espontânea, tá? Então, são só essas modalidades que nós iremos usar isso na unidade de terapia intensiva. CMV, controle, né, do modo ventilatório. Ventilação mecânica controlada, círculos controlados, baseado na frequência respiratória programada. O que é a frequência respiratória programada? Falar a quantidade de ar que vai ser ofertado para aquele paciente. Indicações: paciente com estímulos respiratórios abolidos,
fadiga da musculatura respiratória, asma, DPLC, que tem muito nas unidades. DPLC é doença pulmonar obstrutiva congestiva. Disfunção neurológica, que é a AVS, acidente vascular encefálico, ou traumatismo crânioencefálico, trauma medular, completamente sedados. Então, assim, essa ventilação mecânica controlada é para esse tipo de paciente, tá? O que, assim, o mais importante de tudo que nós aprendemos hoje finalizou nessa aqui. A importância da ventilação controlada para estes pacientes com essas complicações, com essas gravidades, tá? Então, espero que vocês estão entendendo os nossos conteúdos. Qualquer dúvida, estarei à disposição sempre de vocês. Nós não temos muito mais conteúdo para ser ministrado dos pacientes graves. Eu acredito que no máximo na semana que vem a gente vai já estar na prova, tá? Eu já vou estar acertando com a Risoneide sobre isso. E tenham bons estudos. Fiquem com Deus. Até quarta-feira. Tchau, tchau.